A realidade da sonhada construção do estádio do Flamengo bateu a porta do clube e o novo presidente Luiz Eduardo Batista Ubap, como já sabia, ele já não, isso não o surpreende evidentemente, junto com seus pares tem que se deparar ou se depara nesse momento com uma série de dificuldades. São vários obstáculos para tornar real o sonho do estádio do Flamengo. E, evidentemente, esse será um ponto extremamente importante dos próximos anos no dia a dia do clube e que deverá interferir em todas as áreas, evidentemente. Não tem como, né? Você levantar um estádio que vai custar pelo menos 2 bilhões de reais. Isso demanda muito dinheiro, demanda dinheiro novo, ou seja, buscar novas receitas, ajustar as despesas, reduzi-las em alguns aspectos, em alguns momentos, para chegar num ponto em que o estádio seja viável. Como disse o próprio presidente do Flamengo na sua entrevista de apresentação, ou no seu pronunciamento, né, ao tomar posse, o Flamengo não quer ficar longos anos sem ganhar nada por conta de uma construção de estádio, como aconteceu no passado, lá atrás, com o São Paulo, na construção do Morumbi, nas décadas de 60 e 70, especialmente no começo da década de 70 e durante os anos 60. Tampouco quer se parecer com o atual Corinthians, que se encalacrou depois de construir um estádio muito mais caro do que deveria, digamos assim, né? E a partir daí começou a ter vários problemas financeiros. Hoje é o maior devedor do futebol brasileiro, com uma dívida enorme do estádio e também do clube. Então, como fazer isso? Esse é o desafio dessa diretoria do Flamengo. O buraco é mais embaixo, a dificuldade é maior do que o torcedor menos atento ou mais otimista poderia imaginar. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. Nesse período de especulações, né? É tanta contratação que os caras chutam, né? É impressionante, mas não importa. Se você vê que o seu time ou o time adversário vai contratar alguém e você quer saber mais sobre aquele jogador ou não conhece aquele atleta, problema nenhum. Você vai encontrar tudo sobre aquele jogador de futebol no SofaScore. Mapa de calor, estatísticas na temporada, em cada jogo, por onde joga, se ele se machucou, tem tudo lá. Tudo lá. Você encontra, só que no futebol brasileiro, um banco de dados com mais de 2.500 jogadores. No mundo inteiro, então, uma quantidade incomensurável. Então, você tem muita informação do SofaScore, você acompanha o tempo real das partidas, você pode seguir um time, uma competição, um jogo específico, e aí você é informado em tempo real sobre tudo o que acontece. Início do jogo, intervalo, início do segundo tempo, cartão vermelho, final do jogo, se saiu o gol. Tudo isso você fica sendo informado ali pelo sinalzinho sonoro do SofaScore à medida que vai acontecendo nos jogos que você resolveu acompanhar, ou nas competições que você decidiu seguir. E também tem mais competições e outras modalidades no SofaScore. Você pode acompanhar a NBA. Eu fico ali acompanhando o meu time lá nos Estados Unidos, no basquete americano, que é o New York Knicks. Então eu sigo o Knicks. Toda vez que o Knicks está jogando, eu posso estar fazendo outra coisa, não estou nem lembrando do basquete, mas eu sou informado. Daqui a 30 minutos começa. New York Knicks contra, digamos, Miami Heat. Começa o jogo. Vai me informando. Final do primeiro quarto, a pontuação, final do segundo, terceiro, quarto, me informa tudo. Então o SofaScore é o parceiro que não pode faltar no seu dia a dia, o aplicativo que não pode ficar fora do seu telefone celular. Faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou nesse QR Code que você visualiza em sua tela. O SofaScore é parceiro do youtube.com/Mauro César. Bem, os dirigentes que assumem o Flamengo, né? Eu conversei com pessoas do clube para entender melhor essa etapa inicial de trabalho. Eles ainda, nesses primeiros dias, né, a posse do BAP foi na quarta-feira, dia 18, então eles começaram no dia 19, quinta-feira, a tomar conhecimento mais profundo da situação financeira do clube. Ah, mas o Flamengo não é transparente, não tem balanço e balancete? Tem. Só que uma coisa é você analisar o balancete, o mais recente, é, do último trimestre. A outra é você ter acesso a todos os documentos que mostram. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Alcaraz, contratado por cerca de 20 milhões de dólares ao Southampton. Quais são as parcelas? Qual o valor de cada parcela? Quando vence a próxima? Em euro, dólar, real ou libra, né? Tudo isso você só vai ter conhecimento analisando com mais calma e tempo e acesso a todos os documentos necessários. E aí você vai saber o tamanho dos compromissos financeiros próximos, do que é prioridade das contas mais altas a serem pagas, o que ficou mais caro com a variação do câmbio, o real se desvalorizou agora nas últimas semanas. Então, é muita coisa que você tem que acessar, estudar, analisar, e isso só começou a ser feito na quinta-feira. Então, eles ainda estão tomando conhecimento da situação real do clube. E a estratégia inicial do Flamengo para chegar a esse estádio é aumentar a receita e elevar a lucratividade, cortando custos, inclusive. Esse é um ponto importante. Como é que você corta custos num clube como o Flamengo? Bem, os maiores custos, as maiores despesas são do futebol. Os salários mais altos são dos jogadores, a aquisição de jogador de futebol, bem, é o que de mais caro o clube pode investir,
muito mais caro que a reforma da piscina, ou uma obra no clube social, ou no CT, é você comprar um Alcaraz, como eu citei, mais caro jogador da história do clube, 20 bilhões de dólares aproximadamente. Então, para cortar custos, tem que atingir o futebol. Aí já tem um problema. O BAP disse que não vai comprometer a performance esportiva do Flamengo por conta do estádio. Mas talvez tenha que reduzir um pouco o investimento. Não tem como. Você vai cortar custo da onde? Do salário do funcionário burocrático? É isso que vai mudar o rumo do Flamengo e permitir a construção do estádio? Não. O que pode mudar é você não contratar jogadores tão caros. Aí você pode encontrar uma outra política de contratação mais adiante, quem sabe, de jogadores não tão caros, mas que deem retorno, mas muda o perfil. Muda o perfil. E vai ter que mudar a quantidade de grana despejada no departamento de futebol, em contratações. Isso vai ter que mudar, vai ter que contratar. É o outro modelo que vai ter que ser desenvolvido para você continuar tendo um time forte e construir esse estádio. Não tem outro jeito, né? Outra possibilidade, que já foi falada pelo BAP e também confirmei com fontes ligadas a essa gestão, se for necessário, o Flamengo vai mesmo tentar estender o prazo de contrato, ou seja, construir o estádio não em 5 ou 6 anos, mas em 7, em 8, no tempo que for necessário, em 10, talvez, sei lá. Então, esse é um ponto também muito importante. O Flamengo, ele admite, assume a possibilidade de construir o estádio num período maior. Um período maior, a grosso modo, gente, vamos imaginar o seguinte: quer fazer o estádio em 5 anos, 2 bilhões que vai custar? Então são 400 milhões por ano, em média, que você tem que arrumar. Cara, 400 milhões por ano é dinheiro pra caramba para arrumar. Como fazer, né? Se fizer em 10 anos, em tese, em média, 200 milhões por ano. Claro que o dinheiro não vai entrar nessa mesma escala. A demanda por mais grana para tocar a obra, ela vai variar de acordo com o momento da construção, no início, do meio, no fim, enfim. Então, não existe essa conta simétrica, né? Todo ano eu vou ter tantos milhões de reais para fazer a obra. Não, mas na média, eu quero dizer, você estica o prazo, você respira um pouco mais. Imagina que você está construindo uma casa. Você comprou um terreno na praia para construir uma casa. E você vai tirar uma parte do seu salário, do seu rendimento, da sua receita, da sua renda, para fazer essa obra. Se você quiser fazer em 5 anos, essa obra vai ter que ser, vai consumir muito mais do que você tem por mês, mesmo que você consiga elevar o seu rendimento, a sua remuneração, certo? Se você construir mais tempo, é claro que vai pesar menos no seu dia a dia. Então você vai trocar, não vai trocar de carro, você vai viajar menos, você vai gastar tudo em tijolo, cimento, vai construir a casa. É isso, tá? Então pode ser que realmente estique o prazo de construção. O Flamengo tem de fazê-lo. O estudo de viabilidade econômico-financeira feito pela Fundação Getúlio Vargas, encomendado agora por eles, obviamente tinha que ser feito antes da compra do terreno, mas o entendimento agora dessa gestão é o seguinte: não adianta. Agora já foi comprado o terreno. Então o jeito é tocar adiante e começar essa obra assim que possível. Mas como, quando e de que maneira? Isso está diretamente ligado a esse estudo de viabilidade econômico-financeira, porque você vai ver ali receita do Flamengo, potencial do Flamengo, quanto que arrecada, quanto que custa, enfim, para tentar chegar a uma conta, digamos assim, a um caminho, a uma receita que dê certo. E o Flamengo terá que dar um jeito de viabilizar essa obra, porque senão ele perde investimento. Se ele larga o terreno para lá, e o dinheiro é jogado fora. E aí? Né? Vai largar? É uma possibilidade também, em tese. Ninguém me falou que vai fazer isso, tá, gente? Mas é uma possibilidade. Assume o prejuízo do terreno, fica com aquele terreno lá para nada, gastou 170 milhões de reais, mas não se compromete em 2 bilhões e joga no Maracanã. Isso poderia acontecer? Em tese, sim. Se você perguntar para mim, você acha isso impossível? Eu não acho nada impossível, mas ninguém da gestão me disse que vai fazer isso, tá? Estou dizendo que isso, na minha visão, visão minha, é uma possibilidade também. Olha, a gente larga o terreno aí e vê o que faz depois. Enfim, mas tem um problema. No edital da prefeitura, o Flamengo assumiu o compromisso de construir o estádio. A desapropriação foi feita em função da construção do estádio. Então, na prática, isso é improvável. O Flamengo vai ter que construir o estádio. O superávit do Flamengo tem que aumentar, é uma conclusão meio que óbvia da equipe do BAP, né? Vão ter que elevar esse superávit para poder ter condições de tocar essa obra. O Flamengo não quer pegar dinheiro emprestado nesse momento, a taxa de juros está alta, o Selic subiu, vai subir novamente. Eles imaginam que em 2, 3 anos, talvez com taxas menores, que é uma expectativa aí de pessoas do mercado, o Flamengo tenha condições de pegar o empréstimo para viabilizar parte da obra com juros não tão agressivos. Então, essa é uma possibilidade também, tá? Então, pode ser que o Flamengo evite ir ao mercado financeiro e aos bancos para pegar dinheiro para construir esse estádio nesse momento. Tente de uma outra forma. Agora, o Flamengo tem que estudar a situação, tem que ver a contratação do projeto para pensar na execução da obra baseada no seu fluxo de caixa. Eu tenho tanto por mês, eu posso tirar tanto para o estádio e assim vai tocando a obra.
Tá? O Flamengo não pensa, repito, em congelar o projeto, porque o imóvel iria se depreciar, ele iria perder o valor. E, como eu disse, existem compromissos assumidos no edital, né, que foi colocado pela prefeitura, que desapropriou aquele terreno. E o Flamengo já resolveu tudo com a Caixa, já chegou num acordo, pagou um valor até maior. É bom lembrar isso. O Flamengo pagou um valor maior do que a perícia determinou. A perícia determinou um valor para aquele estádio, o Flamengo pagou quase 30 milhões a mais. Então, o Flamengo pagou um valor mais do que justo. O Flamengo não ganhou o terreno. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem. Não entra nessa. Então é isso. Dificuldade é grande. O Flamengo vai ter um desafio tremendo para construir esse estádio. Não será fácil. E não se surpreenda se eventualmente o Flamengo deixar de disputar um jogador no mercado com outro clube, ou deixar de contratar um jogador desejado, porque não vai ter a grana. Porque vai ter que comprar tijolo, cimento, pagar os funcionários lá da construtora para levantar esse estádio. O Flamengo vai ter que trocar, eventualmente, material de construção por pé de obra, jogador de futebol dentro de campo. Isso provavelmente em algum momento deve acontecer. Sobre uma parceria nos moldes da parceria do Palmeiras, é uma ideia que não é rechaçada pela diretoria do Flamengo, a nova diretoria, tá? Ela não rechaça a ideia, porque a anterior rechaçava. O presidente de então, Dandim, falava: não, o estádio vai ser feito pelo Flamengo, é nosso e tal. Essa diretoria não rechaça a ideia, mas não gosta da mesma, ou seja, prefere a priori construir sem uma parceria nos moldes da que tem o Palmeiras. A minha opinião, até que alguém me prove o contrário, essa seria a saída excelente. Por algumas razões. Uma, até conversei com o Fabrício Kika sobre isso, e ele fez uma observação importante. Fabrício Kika, para quem não conhece, do canal Mundo na Bola, é o maior especialista no assunto estádio de futebol que nós temos entre os brasileiros. Ele mora na Nova Zelândia, mas é brasileiro e rubro-negro. E inscreva-se no canal Mundo na Bola, tem material excelente lá. O Fabrício, quem acompanha a gente, que já conhece, eventualmente você não conhece, conheça. E ele falava do seguinte: o Palmeiras, quando fez o acordo com a W Torre, ele estava numa situação financeira muito difícil. Não tinha como colocar nenhuma condição e tal, aceitou, e foi um ótimo negócio. Ele não pôs um centavo. Ganhou 2 prédios, um administrativo e outro de quadras para os sócios, e o estádio novíssimo. Se o Flamengo faz uma parceria parecida, ele está numa condição financeira boa, então ele pode negociar uma condição melhor. O parceiro talvez não construa o estádio sem o Flamengo colocar um centavo, mas pode pagar metade, 70%, 40%, 80%, enfim, se houver parceiro, claro. Então pode ser um outro modelo, mais razoável para o Flamengo. E tem uma outra coisa que aí digo eu: o Flamengo tem o Maracanã por 20 anos. Se o Flamengo faz esse estádio com um parceiro em 5 anos, por exemplo, ele ainda teria mais 15 anos para explorar o Maracanã, jogando no Maracanã sempre que tiver um outro evento no seu estádio. Então, é uma saída que o Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem um outro estádio para jogar. Ou vai jogar em Barueri, ou vai jogar em Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Antes tinha o Pacaembu. Aí o Pacaembu entrou em obra, agora volta, mas volta com 25 mil lugares, estádio menor. Então o Palmeiras não tem, hoje não tem, tinha quando o Pacaembu original ainda estava de pé. Ele jogava no Pacaembu quando tinha show no Allianz Parque. O Palmeiras não tem essa opção, o Flamengo tem essa opção. É uma opção excelente a do Maracanã. Ah, mas daqui a 20 anos. Aí é outra coisa. Você vai se resolver daqui a 20 anos. Se for interessante, você tenta prorrogar essa concessão. Ou você aluga o Maracanã sempre que precisar, como o Vasco vira e mexe e aluga o Maracanã. Porque os shows aconteceriam eventualmente, os eventos que tirariam o Flamengo do seu futuro estádio, como acontece já com o Palmeiras há uma década, desde que foi inaugurado o Allianz Parque. Então, muita coisa vai acontecer. E os fatos vão se apresentando, as dificuldades vão ficando maiores e mais claras, e aí as decisões serão tomadas. Mas o estádio é o grande desafio do Flamengo e, repito, é muito mais complicado do que as pessoas imaginavam inicialmente, do que foi passado para o torcedor. Esse vídeo tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link na descrição e também no QR Code na tela. O SofaScore é um parceiro que não pode faltar no seu telefone celular. Fique sempre bem informado, acompanhe tudo sobre esporte, sobre futebol com o SofaScore. Teremos live nesse domingo com a presença ilustre do Falso 9, o Vitor, do canal Falso 9 no YouTube. A live é para discutir o Flamengo, do Felipe Luiz e do José Boto, o novo diretor esportivo. 6 da tarde, a live aqui no canal, comigo, com o Falso 9, eu conto com a sua audiência. Participe, venha. Também destaco aqui o Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Você concorre toda segunda-feira ao final do Na Área, que é o programa do qual participo com a Lambi de André Rocha, às 11 da manhã, a uma camisa oficial à sua escolha, da seleção ou do time que você quiser. Tá? Programa às 11 horas, acaba às 11h30, acaba meio-dia e meia, 11 horas, acaba meio-dia e meia, 1h30,
de live na área, no canal S1 Live no YouTube. E no final, lá para 12h30, meio-dia e meia, tem um sorteio de uma camisa toda segunda-feira. Temos também edição de sexta-feira, mas o sorteio acontece às segundas. Segunda e sexta, 11 horas, tem na área, na S1 Live. Mas o sorteio da camisa oficial para os integrantes do Clube de Vantagens ocorre às segundas-feiras. Participe do Clube de Vantagens acessando o link na descrição do vídeo e também inscreva-se no canal S1 Live no YouTube. Também destacando aqui abaixo os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, com o melhor das nossas lives, clube de membros, participe, assim você apoia o canal. Meu blog no All Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Atenção para o texto do domingo, você que é rubro-negro, tá bem legal, do Joelson Jordani, jornalista lá do Piauí e rubro-negro. E também o nosso curso online de jornalismo esportivo, onde compartilhamos um pouco da experiência acumulada em 41 anos de profissão. E também o Uso 360. Tá aí o cupom da caneca e da camiseta Eu Odeio a Data FIFA. Se você não gosta da mesma, adquira e tem desconto. E tem presente de Natal, você vai encontrar vários. No Uso 360 tá aí o cupom Mauro César oferecendo descontos para você no Uso 360. Tá? Então aproveite. É isso, galera. Live 6 da tarde desse domingo comigo com o Falso 9 aqui no canal. É isso, valeu, saudações.